E eu li uma frase ontem interessante sobre isso, porque o que nós temos acompanhado é realmente uma sociedade cansada. Uhum, uhum, E cada vez mais nós temos buscado remédios para isso, né, com certeza. dificuldades, para dormir, insônia, muito levado pela ansiedade. E eu achei a frase bem interessante que diz que não adianta você só dormir se o que está cansado é a alma. Oh, E aí, nesse sentido, Ana, o que que nós podemos fazer para que a alma consiga descansar? olha, na questão 922, que Kardec pergunta sobre se a gente pode sentir, não sei se é exatamente assim, um pouco de felicidade ou de bem-estar. E aí os espíritos colocam a consciência tranquila como um dos 3 eixos, né, a consciência tranquila, ele fala da fé no futuro. Então, assim, o que que traz para nós o relaxamento da alma é a consciência tranquila. Só que se o parâmetro da consciência tranquila for esse parâmetro externo a mim, esse dia da consciência tranquila não chega, porque eu estou sempre devendo, está sempre faltando alguma coisa. Então, consciência tranquila não é um checklist, que você cumprir o checklist todo, eu posso descansar. Então, não há a possibilidade de a gente entender que a felicidade e o bem-estar é um cumprir tarefas, uma sensação de dever cumprido que te dá quando você faz tudo, porque quando você termina uma lista de tarefas, já tem outra. Então, a consciência tranquila não diz respeito ao exatamente a quantidade de coisas que você faz, mas o como você faz as coisas. Então, a pergunta que a gente precisa fazer, principalmente para quem tem insônia, que insônia é um dos sintomas mais comuns da ansiedade. E eu estava conversando com um médico homeopata um dia desses, ele disse que a insônia é um dos quadros mais difíceis de tratar, porque ela é de uma variedade tão grande de causas. E a gente precisa pensar, então, no meu caso, na insônia que eu experiencio, o que está acontecendo comigo? O que eu entendo é que as pessoas que passam por insônia é que elas estão precisando de mais tempo acordadas. E isso não está sendo possível. Estão precisando ficar muito alertas, tem algo acontecendo que ele não pode relaxar, não pode descansar. Eu tive um tempo com muita insônia e descobri que a minha insônia era o seguinte: coisas que eu não tinha podido sentir durante o dia, porque a correria era tanta, quando chegava à noite, que eu não podia mais fazer nada, eu tinha tempo de sentir. Aí vinha o choro que eu não chorei, vinha a raiva que eu não enraiveci, vinha entendimentos que eu não tinha podido ter. E aí eu só conseguia descansar e voltar a dormir quando eu me dava conta do que é. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu passei o dia com tantas coisas, fazendo, não tive tempo de sentir os meus sentimentos. Como assim, não é? O dia não está cabendo os meus sentimentos? Então, o que é que precisa para a alma descansar, para alcançar a consciência tranquila, né? A gente precisa redimensionar a nossa maneira de viver, mas mais do que a quantidade de coisas, é como eu vivo as coisas que eu estou escolhendo realizar no meu dia. Acho que será que eu te respondi? Ótimo, Ana. Ô, Kingas, me permita aqui aproveitar o gancho e fazer uma colocação para o Simão sobre isso. Simão, nós falávamos aqui sobre essa agitação do dia a dia que tem cansado-nos enquanto pessoas, sociedade, né? Nós estamos diante de uma sociedade estafada. É, como que a religião pode colaborar para a melhoria da qualidade de vida do cidadão? Olha, Daniel, uma religião bem entendida, com conceitos claros, não dogmatizados, ela permite nós refletirmos sobre os reais sentidos da vida. Porque a vida não tem um sentido só. Nós temos diversos sentidos na vida. Nós temos sentidos materiais, nós temos
obrigações materiais, nós temos buscas materiais, porque estamos na matéria. Então, não é um abandonar a estrutura material, nós temos trabalho, profissão, nós temos um sentido transcendente, que não é que é o sentido religioso, e nós temos o sentido espiritual, que é a realidade espiritual. Então, todas as religiões oferecem esses três sentidos. E aí sim, ela pode nos dar uma certa serenidade para lidar com as adversidades. E se nós olharmos a estrutura cristã, Jesus deixou claro isso. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas ele disse: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse ele. Esse tende bom ânimo é justamente quando você percebe os sentidos. Os sentidos que você precisa ter. E aí, veja, tende bom ânimo. Com a ideia espiritual, nós temos a imortalidade da alma. Isso pode trazer um refrigério? Pode. Se nós entendermos que nós não temos fim. Que as coisas materiais passarão e nós não. Então passa a ser coisas na minha vida, mas não coisas da minha vida. Eu não tenho adversidades da vida, eu tenho adversidades na vida. E essas todas passam. Se nós olharmos o sentido transcendente, nós veremos que tudo isso só nós mesmos podemos resolver. E se podemos resolver, resolveremos. Se não podemos resolver, aguardaremos. Isso se chama resignação, que não é acomodação. As religiões nos permitem resignar-nos, ou seja, saber aguardar o momento para agir. Esse exemplo da insônia. Eu conversava com um neurocirurgião e ele falava assim para mim: Simão, quando a gente deita e está sem sono, normalmente as pessoas dizem: não, então não fica deitado, se levanta. E ele falou: olha, fica deitado. O seu corpo precisa descansar. Você pode não dormir, mas seu corpo vai descansar. Então você pensa assim: eu estou sem sono, mas é hora de dormir, o meu corpo vai descansar. E aí eu me deito. Quando eu conversei isso com ele, eu perdi aquela agitação pela falta de sono. Eu fico quieto, aquele ficar quieto não me deixa ansioso, porque eu sei que eu estou quieto para o meu corpo descansar. Não é para eu dormir necessariamente, para o meu corpo descansar. E ele descansa. E depois eu durmo. Porque você percebe que há uma dimensão material que precisa ser analisada. Ele disse assim para mim: o sono é um reparador da alma, ele disse. O sono lhe permite a alma se expandir. Mas o corpo precisa descansar. E o corpo descansa sem sono, disse ele. Então, você pode deixá-lo quieto na cama e descanse. E seus pensamentos vão ficar focados no descanso do seu corpo. Por quanto tempo? Quanto tempo ficar? E aí você, então, quando perceber, você estará dormindo. Então, o que acontece nessa ansiedade? Eu estou lutando contra o status quo necessário. O status quo necessário é que eu estou deitado para o meu corpo descansar. E eu vou dormir. Agora, tiremos isso do campo do sono. O status quo de quando eu estou trabalhando é estar trabalhando. Não é estar me ocupando com outras coisas que não trabalho. O status quo quando eu estou em casa é estar em casa, não me preocupar com o trabalho. O que foi feito, foi feito. O que não foi feito, somente amanhã. Então, acabou. E há coisas que não serão feitas. Então, isso é você respeitar o status quo, ou seja, a posição que você está naquele momento. E nós vivemos muito fora de onde nós estamos vivendo. Estamos em casa preocupados com o trabalho, estamos no trabalho preocupados com a casa. Então saiamos do trabalho e vamos para casa. Mas chegando em casa, se ocupa com a casa.
Então, esse é o ponto que nós muitas vezes não percebemos. E as religiões nos levam a essa conexão, que é a transcendência. Perceber que há elementos mais do que só as questões materiais. E a dimensão física vai no limite que nós podemos ficar. Então, há preocupação com a manutenção? Sim. Com a sobrevivência? Sim. São necessidades que nós temos por estarmos encarnados. A falta disso nos preocupa? Sim. Mas vai preocupar no nível material. Não pode afetar o nível espiritual, não pode afetar o nível da transcendência. As questões espirituais não podem afetar as questões materiais. Então, você só precisa de observar isso. E eu, sinceramente, eu não tenho mais problemas com as minhas noites sem dormir. Eu as durmo, porque eu deito para descansar o corpo, estou ali sem sono, fico quieto, não fico virando para lá e para cá, não fico. Não fico ansioso para virar para lá e para cá, não fico. A minha mente fica lá vagando, eu não dou atenção a ela, daí a pouco ela quer, porque fica pedindo atenção, pensando em coisa que eu não quero. Então, deixa quieto. E a coisa vai se acalmando. O que eu estou fazendo agora é transferir isso que eu consegui no sono, na ausência do sono, transferir para o dia a dia, para as questões não resolvidas durante o dia, nas próprias questões, ou seja, resignação. Eu percebi que eu consegui uma resignação sonífera, mas eu pego agora uma resignação do dia a dia. E foi depois dessa conversa com esse neurocirurgião que ele falou assim, é muito simples isso, né? E ele falou, olha, eu muitas vezes não consigo dormir, eu estou em trabalho, eu vou para o plantão, as pessoas vão me chamar, então não consigo dormir, porque eu fico esperando ser chamado. E ele falou, eu tenho um gatilho, eu durmo, se me chamam pelo nome, eu não acordo, mas se falar assim, doutor, eu pulo na hora da cama. Eu criei esse gatilho. Então, eu fico ali, e se eu não tiver com sono, eu deito mesmo assim, porque o meu corpo precisa descansar, dizia ele. Então, veja que a gente precisa começar a observar a nós mesmos e fazer essas perguntas que a Ana colocou muito bem aí. Por que eu estou fazendo isso? E os porquês maiores são os porquês existenciais. Eu conversava essa semana com uma pessoa e ela dizia assim, eu invejo quem tem fé. E aí eu me lembrei de uma reportagem com a Raquel de Queiroz, que ela disse assim, eu não tenho fé, eu não tenho uma crença. Quando eu preciso de ajuda, eu preciso ter uma crença que eu não sei a quem apelar. E eu admiro as pessoas que têm fé, porque elas têm a quem pedir. E eu não acredito, então não peço. E aí eu preciso pedir, mas a quem? Eu não acredito. Então eu queria tanto acreditar, eu queria tanto ter fé. E aí a transcendência nos permite isso. A transcendência que a religião oferece permite isso. Você ter em que acreditar. Você ter a visão de um ser que está além, que está na transcendência, que não é uma dimensão espiritual. A dimensão espiritual é minha. Eu na condição espírito. Agora a transcendência sou eu na condição de criado. Então, veja como a religião pode ajudar. Agora, quando você coloca instrumentos religiosos numa instituição, não é mais a religião, já é a estrutura de uma instituição. E essa pode não ajudar quando estabelece alguns dogmas, algumas verdades, alguns condicionamentos. Por isso a transcendência. A religião deve te levar a uma transcendência. E a sua relação, conversava agora há pouco com a minha irmã, e ela dizia isso. Ela falou, olha, para mim, ela me chama de Pedro, para mim, Pedro, a religião é uma relação com a vida. Se eu me relaciono bem com a vida, eu sou um ser religioso. Eu posso não me relacionar com as instituições religiosas, mas eu me relaciono com um ser criador, que eu vejo aqui na natureza, no meu dia a dia, nas circunstâncias, na pessoa que me pede, na pessoa que me ajuda. E isso, para mim, é religião. E ela falou, para mim, isso basta. Então, veja que são esses elementos que nós buscamos. E a doutrina espírita oferece isso. Nem todos os espíritas oferecem isso, mas a doutrina oferece isso. Nem todos os centros oferecem isso, mas a doutrina oferece isso. Ela oferece essa reflexão religiosa, essa reflexão transcendente. Ela oferece essa possibilidade de uma relação íntima com Deus. Não um Deus lá, um Deus aqui, constante.
ela permite essa sensação de que está tudo certo, mesmo que não esteja tudo bem. Então, são esses pontos que nós precisamos buscar, e não uma contemplação religiosa. É uma ação, uma atitude religiosa. É isso que Jesus quis dizer, tem de bom ânimo. Busquemos entender isso, busquemos entender as coisas, busquemos os porquês das coisas, que aí a gente retoma o ânimo. E não há que nos buscarmos em pessoas os modelos. Cada pessoa é um modelo para si mesma. Eu não posso querer ser o que o outro é, eu não posso copiar o que o outro faz, se não guarda a relação comigo. Dona Joana de Andes tem até uma frase interessante. Ela diz, lá no livro Minutos de Consciência, ela diz: não elejas para ti homem modelo, pois os homens são falíveis, e a queda desse modelo não pode representar para ti um desestímulo para a vida. Então, quantas pessoas buscam modelos? E esses modelos decepcionam. E aí vem os espíritos e dizem que um modelo só existe, Jesus, que não decepciona. Então, a religião permite isso. Essa é a reflexão sobre Jesus, mas um Jesus que eu encontro, não um Jesus que me trazem. Percebeu? Então é esse o ponto que a gente precisa pensar. E a religião é ótima, todas elas são ótimas. O problema está nos religiosos, mas as religiões são ótimas, sem problema nenhum.